Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. A casa já recebeu a presença. Glória a Deus, o incenso já está queimando. A adoração já está subindo. Mas o Senhor ainda tem mais, amém? Há um fluir do Senhor, irmãos, muito especial. Nesse tempo chamado hoje. O Senhor, Ele tem urgência em derramar um óleo fresco sobre a sua igreja, sobre a sua noiva. E é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de pedir aos irmãos que já abram as suas Bíblias em Josué capítulo 2. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu já vou convidando você a conectar o seu coração ao Senhor Jesus, a entregar a Ele a sua vida, a não se distrair. Nós falamos muito essa semana nas nossas células, no nosso GA, sobre distrações. Não deixa o inimigo roubar o seu coração nesta noite. A semente que tem que ser plantada, aquilo que você vai levar daqui para o resto da sua semana, o Senhor, Ele vai fazer, amém? Glória a Deus. Você abriu aí a passagem de Josué capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 21, quando as lutas são maiores. E nós vamos falar justamente sobre quando as lutas são bem maiores. Diz assim a palavra do Senhor, o Todo-Poderoso: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia que o rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram de ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuros, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Ela, porém, os fizera subir ao telhado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no telhado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao Jordão, e havendo saído os que iam após ele, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no telhado. E ele lhes disse: bem sei que o Senhor, o vosso Deus, deu esta terra, e que pavor que está no nosso coração sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também os que fizeste aos reis dos amorreus, Seom, Orguel, que estava além do Jordão, dos quais destruísse. Ouvindo isto, desmaiou-os nos nossos corações, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, para que o Senhor, que assim como usei de misericórdia convosco, também deles usarei com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal de certo, de que conservarei a vida de meu pai, da minha mãe, como também dos meus irmãos, das minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrarei a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciares esta nossa missão. Será, pois, dando-nos ao Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre os muros da cidade. E lhes disse: ide ao monte, para que porventura vós não vos
perseguis, escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Versículo 17. Disseram-lhe os homens: desabrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nós nos fizeste descer. Se não recolherem em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, e o sangue lhe cobrirá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre as vossas cabeças, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fez jurar. E ela disse: segundo a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Espírito Santo, nós pedimos agora que haja uma unção fresca sendo derramada sobre esse altar, como, ó Deus, nós temos visto e podemos ver, e ó Deus, podemos até tocar, porque o que o Senhor faz, ó Deus, aqui nesse lugar é muito poderoso. Então, Senhor, por misericórdia, usa a tua filha, por misericórdia, Senhor, quebranta os corações e nos leva para mais perto de ti. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei íntimas, né? Nós, mulheres, não gostamos talvez muito de lutas, né? Mas o esporte da UFC, o MMA, ele é muito comum hoje nos dias atuais, né? Nos nossos dias. E aí a gente vê que é muito interessante que aqueles competidores, eles estão naquele ringue e eles querem que o oponente seja bom quanto eles são. E aí eles vão para a luta, eles colocam várias coisas na boca para, né, quando eles apanharem, os dentes ficarem ainda intactos. É uma luta atrás de outra. E quando se vence uma luta, abre-se outra competição. E aí o que acontece nessa outra competição? O oponente é mais forte ainda. Esses homens vivem de luta em luta. Só que, irmãos, aí você me pergunta: mas Paulo, o que tem isso a ver com a nossa vida? Pois é, irmãos, a nossa vida muitas das vezes parece um ringue. A nossa vida parece muitas das vezes que nós estamos entrando para apanhar, só levar na cabeça. Parece que às vezes a nossa vida, ela de vez ter uma ascensão, parece que tem dias que a gente está cada vez diminuído. E a gente não corre atrás de briga, né, e de luta. Hoje eu vou atrás de uma luta, glória a Deus. Ninguém faz isso. Nós sabemos muito bem aonde nós vamos nos posicionar, onde nós queremos estar, e nós corremos às vezes das lutas. E eu quero contar para os irmãos, quero dividir com os irmãos sobre a vida desta mulher, chamada Raabe. Uma mulher que vivia lutas bem maiores, que talvez o seu coração ainda não percebeu, mas que ela foi vencendo processo a processo. Raabe, irmãos, ela era uma prostituta, uma meretriz. Os cananeus, que era o povo de Raabe não pertencia ao povo de Israel. Os cananeus eram inimigos do Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que os cananeus, eles prestavam a prostituição como um culto. Então, toda vez que havia uma prostituição naquele lugar, era como se houvesse uma celebração, uma adoração. Então, a prostituição era uma adoração para os cananeus. E como eu havia dito aos irmãos, Raabe, ela estava neste contexto. Ela era uma meretriz, ela era uma mulher considerada inimiga do povo de Deus. Porém, irmãos, Raabe havia ouvido sobre o Deus Todo-Poderoso. Raabe, ela vai citar aqui na conversa dela com os espias,
que ela ouve quem é o Deus que fechou o mar vermelho, que fez o povo passar de pés enxutos. Então, provavelmente, aquele povo falava dos grandes feitos do Senhor. E aí, queridos, Raabe um dia estava na sua casa e os espias, a mando de Josué, saem e vão para a terra, vão espiar a terra. E aí, eles sabem que haveria algum tipo de perigo. Eles entram na casa de Raabe. Só que Raabe poderia muito bem denunciar os espias, porque a Bíblia vai dizer ali no início do capítulo 2 que havia uma ronda sendo feita pelo rei de Jericó. O rei de Jericó odiava o povo de Deus. Sendo assim, irmãos, Raabe, ela é visitada na sua casa por essa ronda. E batem na casa dela e dizem, olha, tem alguns homens aqui, nós queremos saber aonde eles estão. Aí ela lembrou, provavelmente, das histórias que ela ouvia na rua, do que ela ouvia falar, desse Deus que era grande, que era todo poderoso, esse Deus que era temido por todos os inimigos, porque quando o Senhor entra na batalha, Ele vence, não tem nada impossível para o Senhor. A Escritura vai dizer que Raabe vai citar, dizendo que todos os inimigos de Deus, Ele abatia. Então provavelmente ela lembrou e ela disse para o pessoal da ronda, olha, eu os vi sim, mas não faço a mínima ideia onde eles possam estar. Vai para um caminho, porque vocês vão alcançar eles. E aí aqueles homens, achando que eram muito espertos, vamos pegar os espias. E saíram atrás dos espias. A palavra vai dizer que Raabe esconde os espias dentro do seu telhado. A Bíblia vai chamar, em outras versões, de eirado. É o telhado da casa. E ali havia algumas coisas, algumas palhas, né? Vai dizer que era um material como se fosse folhas. E ali Raabe coloca os espias. Aqueles homens que vieram da parte de Deus. Pois bem, Raabe subiu e disse, olha, eu já despistei eles, mas agora eu quero fazer um trato com vocês. Assim como vocês usavam, eu usei de misericórdia com vocês, não entreguei vocês ao rei de Jericó. Por favor, quando vocês invadirem a cidade, cuide da minha família, olhe pela minha família, zelem pela minha família, zelem pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. E aí, irmãos, eu penso naqueles homens olhando para a cara de Raabe dizendo, nossa, como essa mulher, ela é corajosa, ela é ousada, ela não tem medo, porque ela está pedindo para que o povo de Deus livre uma cananeia da morte, um inimigo de Deus. Eles devem ter ficado muito assustados. Porém, irmãos, os espias começam a falar com ela, olha, esse trato estará de pé se você jogar pela janela que nós vamos embora um fio de escarlata que vai dizer que ali houve alguma aliança feita. E assim, irmãos, aquela mulher recebe esse presente. Mas eles, os espias, dizem para ela, olha, se a sua família estiver do lado de fora e Israel invadir, eles vão morrer à espada. Não tem como. Agora, se a sua família estiver dentro de casa e o fio de escarlata estiver para fora, você e sua família serão salvas. E aí, queridos, eu quero meditar com você ao primeiro ponto dessa mulher. Quando as lutas são maiores, Deus enxergou Raabe. Deus olhou para Raabe. Sabe, irmãos, Deus olha o nosso coração. Deus, Ele ama a cada um de nós de uma forma inexplicável. Mas você vai dizer, Palu, Raabe tem pecado. Ela era uma meretriz. Sim, como nós também temos os nossos pecados. Mas Deus nos enxerga e Deus trata o nosso coração de pecado também. O Senhor, queridos, Ele olha para a sua criatura e o desejo dele é se aproximar dessa criatura.
Porque o Senhor não te fez para ficar longe dele. Deus quer que você esteja próximo a Ele. E aí, queridos, para que o plano de Deus se faça na sua vida, para que o plano de Deus se realize na sua vida, Deus está enxergando você. Talvez hoje você está sentado nesta congregação de fé, achando que Deus está preocupado com todos os filhos, menos com você. Você acha que Deus, Ele virou as costas para você. Você acha que Deus, porque você andou distante, porque você pecou, porque você disse coisas a Ele que não deveria dizer, que Deus virou as costas para vocês. Eu quero te dizer uma coisa, querido, minha querida, íntima e valentes do Rei, homens e mulheres nesta noite, a despeito do nosso pecado, o Senhor Todo-Poderoso está te enxergando. E isso tem que trazer uma calma para o seu coração, porque quando o Senhor nos enxerga, Ele olha de dentro para fora. As pessoas só veem o exterior. As pessoas estão vendo só o que nós apresentamos aqui. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele olha dentro do seu coração. Querido, você não está passando despercebido. O Senhor está te enxergando. E quantas das vezes, quantas lutas são tão grandes que nós achamos que o Senhor não está vendo a gente. Que o Senhor, Ele não está se preocupando com a gente. Que o Senhor, Ele está achando que a gente pode ficar de qualquer jeito. Não, Ele está te enxergando. E nesse enxergar, queridos, o Senhor tira tudo aquilo de bom que tem dentro de nós. Quando o Senhor enxergou Raabe, aquela meretriz distante dele, o Senhor tratou a vida dela. E sabe o que aconteceu, irmãos? Uma improvável foi usada pelo Senhor. Aquela que você acha que não vai dar em nada. Ah, mas ela era uma prostituta. Ah, ela tinha uma profissão ruim. O Senhor olha para dentro de Raabe e usa uma mulher improvável. Talvez, querida, íntima, você sentada hoje no seu banco aqui, as nossas irmãs que estão nos acompanhando, talvez a sua oração hoje foi: Deus, eu não sou nada. Deus, eu sou tão pequeno. Deus, Deus. Mas o Senhor, Ele trouxe você aqui, ou Ele fez você ligar essa aula, essa celebração, para te dizer uma coisa: eu estou vendo você. E eu uso pessoas improváveis. O Senhor, irmãos, Ele não tem um computador de RH dizendo que vai entrar só as primeiras pessoas que têm mestrado, doutorado, que falam eloquentemente. O Senhor, Ele trabalha com o coração disponível. O Senhor trabalha com o coração disponível. O Senhor trabalha com corações que são quebrantados diante dEle. E aí eu te provo isso dentro das Escrituras Sagradas. Deus só trabalha com improváveis. Deus usou um menino que tocava harpa e matava urso. Foi o maior rei de Israel. Deus usou medrosos. Jesus estava andando sobre o mar. E os homens que andavam com ele, seus discípulos, disseram: é fantasma! E Deus pegou aqueles 12 homens e trouxe o evangelho onde você está até hoje. Deus, queridos, usou pessoas fracas. Gideão estava no lagar sozinho, malhando trigo. Medroso, fraco, achando que ia sucumbir a qualquer momento. Mas o Senhor, que vê o improvável, pega pela sua mão e te levanta. Mulher de Deus, você é uma improvável usada pelo Senhor. Homem de Deus, o Senhor te trouxe aqui. A tua história mudou, porque Ele tem algo a fazer através de você.
E quando a gente enxerga isso, queridos, tudo fica melhor. Agora eu quero te dizer algo. Quando as lutas são maiores, nós precisamos correr riscos. Mesmo que a luta seja grande, a gente precisa aprender a correr risco. Sabe o que aconteceu com Raabe, irmãos? Ela estava diante de uma ronda do rei. A patrulhinha estava lá, na porta dela. Irmãos, se aqueles homens caírem do telhado, pof! Sabe o que ia acontecer com Raabe? Ela ia morrer na hora, como traidora. Só que, irmãos, presta atenção. Raabe sabia quem ela tinha posto no telhado. Raabe sabia quem acompanhava aqueles homens. Então ela falou, se esse Deus está com eles, eu vou me arriscar. E aí, irmãs, é aqui que a gente, às vezes, escorrega. É aqui que a gente entrega os pontos. Porque a gente não quer correr risco. É muito fácil, né, pastor? Se essa obra aqui fosse 10 mil, a gente faria assim, ó. Mas é uma obra de muitos milhões. E essa igreja está se levantando em ousadia. E nós vamos vencer. Para a honra e glória do Senhor. Mas é correr risco, irmãos. Tem que correr risco. Está vindo uma grande festa aí. E nós estamos esperando 1000 pessoas. Mas se essas 1000 pessoas não entrarem, nós estamos correndo risco. Glória a Deus, irmãos. Porque elas vão entrar, porque o Senhor é grande e poderoso. Mas a gente tem que correr risco. A gente fica na nossa zona de conforto, no nosso sofá, na nossa televisão, na nossa vida comum. E a gente não corre riscos. Porque a gente começa a fazer conta. Senhor, desse mês não vai dar, esse mês não vai dar, eu vou ter que fazer isso. A gente começa a fazer conta. Aí eu trago para você a realidade do céu. Uma multidão esperando para comer. Uma multidão de pessoas olhando para o mestre, recebendo um alimento espiritual, esperando para ser alimentadas espiritualmente, mas com fome. E o Senhor pergunta, o que tem no meio das pessoas? Aí os discípulos dizem, Senhor, 5 pães e 2 peixes, Ele traz para mim. Sabe o que o Senhor faz? Alimenta aquela toda a multidão e ainda sobra 12 cestos. A matemática de Deus é diferente da sua. Irmãos, quando isso vai entrar na nossa cabeça? Para de andar pelo que você está vendo. A nossa mente é do céu. É claro, irmãos, eu não estou falando aqui para a gente agir de qualquer forma. Mas a gente não quer correr risco. A gente calcula 10 milímetros que a gente vai andar. Que isso, irmãos? Onde está a nossa fé? Íntimas, mulheres do Senhor. Onde nós estamos? Ah, não. Nós não podemos aceitar isso. A matemática de Deus é diferente. O Senhor está falando para você fazer a faculdade, né? Aí toda vez que o Enem chega, você finge que não está vendo a inscrição, né? O Senhor está falando, vai para outra escola, vai para outra escola, vai para outra escola. E você fala igual a Paluana, não vou subir no viaduto, não vou subir. Não vou subir, não vou subir. O Senhor está falando, vai estudar. E você fica aí na mesma. Porque você não quer correr risco. Faz um concurso público, mas você não quer correr risco. O pastor te chama e te fala, querido, agora você vai ser um líder de célula. Você, pastor, eu não quero, porque na minha célula, o pessoal que faz lá é melhor do que eu. Está na hora da gente correr risco, queridos. Você precisa sair dessa zona de conforto. E aí, como nós aprendemos no estudo essa semana, faça o que tiver que ser feito. Sai da zona de conforto. Corra o risco. Sabe por quê, irmãos, que ainda tem muita coisa mal resolvida dentro de nós? Porque a gente não correu o risco ainda de pedir perdão. Sabe por que tem muita coisa mal resolvida dentro de nós? Porque ciclos não se fecham. Porque a gente finge que está tudo bem. Sabe quando eu era criança? Eu e as minhas irmãs, nós tínhamos uma mania. A gente gostava muito de brincar de panelinha. E aí, lá na minha casa, eu lembro que no meu quarto tinha um tapete muito grande. E aí,
Quando a gente ouvia a voz da minha mãe, que já era tarde, e a gente estava brincando de panelinha, a gente botava a panelinha tudo debaixo do tapete. Aí fingia que estava dormindo. E aí ela falou, primeiro, já sei que vocês não estão dormindo, e segundo, as panelinhas, tira elas aí agora. Já sabia, né? Senso de mãe. Mas por que eu estou falando isso, queridos? Porque a tendência nossa de adulto é empurrar todas as panelinhas para debaixo do tapete. O Senhor está levantando esse tapete hoje. E está tirando você dessa zona de conforto. Corra riscos. Vamos começar, irmãos, porque de alguma forma tem que se começar. Raabe poderia estar morta, mas ela decidiu correr o risco. Fecha esse ciclo, porque o Senhor, Ele vai te dar vida. Tem ciclos que a gente está carregando, irmãos, porque a gente não quer correr risco. Numa das nossas intervenções com o pastor Israel, ele sempre fala o seguinte para a gente: vocês que estão em posição de liderança precisam correr riscos. Como eu vou dizer, às vezes, para um jovem meu, olha, está errado. Ele pode parar de falar comigo, ele pode me bloquear no WhatsApp, e eu vou chorar muito, porque eu amo demais. Mas é um risco que eu corro. E aí, quando a gente quer confrontar o outro, é muito difícil. Mas eu preciso correr um risco, porque eu não posso ver os jovens indo para o abismo. Não posso ver um buraco aberto e eles descendo nisso abaixo. Corra risco, irmãs. Corra risco, meu irmão. Talvez hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que você precisa correr riscos. Outro risco que Raabe estava enfrentando. Havia uma aliança feita entre os espias e aquela mulher. Poderia ser que um dia que Israel invadisse, os pais dela estivessem na rua. E eles iam ser mortos. Era um risco. Mas ela preferiu arriscar do que esperar. Ou do que deixar acontecer. Deixar a vida solta. Qual o risco que você tem que correr? Então corra. Então corra esse risco. Mas algo que chama muita atenção dentro da história de Raabe é que essa mulher, ela acreditava em Deus de uma forma que talvez faria inveja a nós hoje. Aquela mulher que era dita até então como inimiga de Deus. Como eu havia dito aos irmãos, provavelmente ela havia ouvido sobre esse Deus Todo-Poderoso. Ela havia escutado falar. Mas sabe o que acontece com Raabe? Eu vejo assim, irmãos, isso é um grifo meu, olhando pelas Escrituras, que Raabe se apaixonou pelo Senhor. Se apaixonou pelo Deus de Israel. Ela se encantou com as obras do povo de Israel, com Deus de Israel. E com isso, irmãos, ela botou no coração dela, ela plantou no coração dela uma fé que foi inabalável. Raabe já acreditava em Deus. Raabe já falava do Senhor. Raabe admirava. E eu penso de Raabe conversando com os espias, com os olhos brilhando, dizendo: olha esse Deus do seu povo. Olha o Deus que faz tudo isso. Eu imagino Raabe encantada pelo Senhor e acreditando em Deus, o Todo-Poderoso. E quando a gente fala sobre confiar, queridos, mexe muito com a gente, porque nós somos assim: se eu posso tocar, eu creio, mas se eu não posso tocar, a minha fé vai embora. Quantas das vezes nós sentamos aqui, recebemos uma palavra de vitória, nós recebemos um comando do céu e nós vamos para casa muito felizes. Quando a gente atravessa, a circunstância bate na nossa casa e a gente deixa de acreditar. Eu recentemente estava lendo um livro que o autor frisou muitas vezes, dizendo: a arma de Satanás hoje
não é fazer com que o crente beba, fuma, se prostitua, porque isso já é uma armadilha velha. Mas a arma de Satanás hoje é com que os filhos não acreditem mais no pai. Uma vez, irmãos, quando eu tinha 5 anos, ali perto da minha casa havia uma loja de bicicleta. Bem perto da minha casa. A gente atravessava a rua, era logo na frente. E eu lembro que meu pai falou assim: Paula, quando você fizer 9 anos, eu vou comprar uma bicicleta dos grandes para você. Sem rodinha, toda bonita, pintada. Aí pensa na pessoa que não dormia, né? Não dormia. Meu aniversário, irmãos, é em setembro. Era finalzinho do mês. E aí meu pai chegou naquele dia 26 de setembro, e falou: olha, amanhã a gente vai comprar essa bicicleta. Amanhã nós vamos atravessar a rua e nós vamos comprar essa bicicleta. Irmãos, eu não dormi. Eu só fiquei pensando, eu vou andar na bicicleta branca. Eu lembro, irmãos, que ela tinha um adesivo bem verde, assim, sabe? E era nada feminina, mas era a minha bicicleta. Eu ia ficar muito feliz com ela. E eu lembro, irmãos, que eu acordei de manhã, já falando: mãe, hoje é o dia do meu aniversário, vamos comprar bicicleta. E ela falou assim: negativo. Nós vamos primeiro para a escola e quando você voltar, a gente vai comprar bicicleta. Aí pensa, irmãos, a escola fica pequena, né? Você vai aprender alguma coisa nesse dia? Claro que não, irmão, sabia de nada que estava acontecendo lá. Só fui para comer a merenda e esperar a bicicleta. E aí, irmãos, quando eu vi a minha mãe no portão da escola para me buscar, eu falei: meu Deus, o meu pai não veio. E agora eu vou ficar sem bicicleta. Porque ele que era o dono do dinheiro, né? Ele que andava com o dinheiro. E aí a primeira coisa que eu falei: mãe, cadê o meu pai? Ela falou assim: ó, ele foi resolver uma coisa e já está voltando. Irmãos, meu coração estava palpitando. E aí eu falava: mãe, que horas que fecha a loja de bicicleta? 7 horas da noite, Paulo, calma. Mãe, que horas fecha a loja? 7 horas. Irmãos, de 5 minutos eu abri o portão para ver se meu pai estava saindo, se estava chegando. E aí eu já comecei a ficar muito nervosa. Eu falei: não vou andar de bicicleta hoje é o meu aniversário, eu não vou andar de bicicleta. Irmãos, quando deu 6h45, o carrinho entrou. E aí eu falei: pai, pelo amor de Deus, vamos comprar essa bicicleta. E eu lembro das palavras dele falando comigo: eu te prometi. Confia em mim. Irmãos, eu fui naquela loja de bicicleta. Peguei a minha bicicleta branca com verde. E fui muito feliz na minha vida. Que presente de aniversário maravilhoso! E aí, quando a gente cresce, eu entendi que o Senhor queria ensinar algo para mim ainda lá na minha infância. Sobre confiar no nosso Deus. Quantas vezes o Senhor te prometeu coisas que você ainda está esperando. Prometeu há muito tempo atrás. Mas o seu coração está ficando desesperado por conta das horas, por conta dos anos, por conta dos meses. Eu quero te dizer algo, que se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Confie no seu pai. Confie no seu pai. O meu pai terreno me deu uma bicicleta. O Pai Celestial pode te dar todas as coisas. Confie no Senhor. Raabe ensina pra gente porque o que ela acreditava, no que ela acreditou foi muito maior, irmãos. Muito maior do que talvez o povo que estava lá esperando notícias. Confie no Deus Todo-Poderoso. Quando as lutas forem maiores, além de você confiar com tudo nesse Deus poderoso, nós precisamos, irmãos, entender que o nosso futuro está reservado por Deus. Confie no futuro que Deus está reservando para você. Jeremias 29, versículo 11 vai dizer: eu é que sei os planos que eu tenho sobre vocês. Planos de paz e não de guerra, para te dar o fim que você deseja. O plano do Senhor é muito maior, querido.
Aquilo que Deus tem para você é muito maior. Comece hoje a confiar nos planos de Deus. Raabe pede algo. Raabe é atendida. Raabe pediu para ser livre da morte, liberta da morte. Ela é sua família. E Raabe foi atendida. Raabe, ela se posiciona pela sua família, porque quando as lutas vêm, queridos, ela pode ser com você, mas ela afeta a sua família. Ela afeta quem está ao seu lado. Proteja a sua família. Seja uma pessoa que cuide da sua família. Porque o Senhor, Ele está cuidando do futuro que tem para você. E meditando, irmãos, um pouco sobre essa palavra, o Senhor começou a trazer ao meu coração, gostaria de convidar já os irmãos do louvor. O Senhor trouxe algo ao meu coração. Ele disse para mim: filha, os meus filhos estão com medo do futuro. As minhas filhas estão com medo do futuro. Filha, diga a eles que o futuro a mim pertence. Filha, diga a eles que não tem fundamento ter medo do futuro. Como será o amanhã? Como eu farei isso? O que eu serei? Ou como eu vou falar isso? Como eu vou comunicar isso? Como eu vou resolver essa situação? Muitos filhos sofrendo, irmãos, por antecipação. Muitos filhos desesperados por causa da antecipação. Nem aconteceu. Vai acontecer amanhã, você já está aqui roendo todas as unhas. Você não consegue nem se concentrar no que o outro está falando, porque você está pensando no amanhã. E aí junta, irmãos, ansiedade, antecipação, gera doença no seu coração. A gente começa a acreditar em algumas mentiras. A gente começa a acreditar quando o diabo começa a sussurrar na nossa mente assim, ó: Você não vale nada. Aí eu te digo, é mentira. Você não vai conseguir essa faculdade que você quer fazer, esse curso. Você quer ser líder de célula? Você. É mentira de Satanás. Ele fica sussurrando assim, ó: você não vai avançar. Você não vai ser uma boa mãe. Você não vai ver os seus filhos crescerem, entrarem na faculdade, serem homens e mulheres de Deus. Ah, olha para você, se enxerga. Olha a sua história. Olha o que você carrega. Olha a sujeira que você viveu. Olha o seu passado imundo. Mentira de Satanás para te parar. Mentira de Satanás que hoje tem que ser quebrada. Ele fica sussurrando no nosso ouvido. Você pegou isso, você vai parar no meio do caminho, né? Você sabe que você vai parar no meio do caminho. Ué, como você vai fazer isso? Que recurso? Que dinheiro? Que dinheiro que você vai fazer? Aí você começa a criar um monte de coisa na sua cabeça e adoecer o seu coração. Ah, você quer dar lição de moral. Você quer dizer que é única e especial. Quer dizer que é íntima. Você. E a gente começa a acreditar. E eu quero te dizer mais uma vez essa noite. Eu não sei quantos estão entendendo. O Senhor está quebrando isso na tua vida hoje. Hoje, irmãos. As mentiras que Satanás jogou, esses lixos que ele joga, está sendo quebrado hoje.
maldição sendo quebrada hoje, porque o futuro pertence ao Senhor. É Ele que está no seu futuro. E sabe qual é o melhor? Para nós que somos filhos, há uma proteção. E outra coisa, aquilo que você não vê, Ele já esteve lá. Ele já viu você dando certo. Ele já viu quando você se ajoelhou e disse: Pai, eu estou dependendo do Senhor. Ele viu quando você não tinha forças, mas você reuniu tudo que você tinha e disse: Senhor, é assim que eu vou te adorar. Nada vai me parar. O diabo tem levantado sofismas, palavras de engano para parar o seu coração. E de vez de nós irmos com tudo, a gente engole isso. A gente aceita e a gente começa a falar: é isso mesmo, eu não tenho condições. Irmãos, o Senhor está chamando você para abrir uma boca profética e declarar sobre o seu futuro. Como vai ser? Como vai ser o seu futuro? Está na mão do poderoso. A gente não canta, irmãos, porque Ele vive. Posso crer no amanhã? Crer no amanhã? Ele não está vivo? Ele não te libertou? Ele não tirou do império das trevas? Crer no futuro. Agora, irmãos, é declarando. É declarando, é abrindo a boca e declarando. Porque não adianta receber uma palavra de fé e achar que não vai mudar as coisas. Tem que declarar: o meu futuro pertence ao Senhor. Os meus filhos são uma bênção na casa do Senhor. Os meus filhos vão florescer. Eu disse hoje para o meu esposo, quando a gente estava na ligação: a nossa casa foi chamada para servir ao Senhor. E nós vamos até o fim. Porque o futuro eu não sei, mas uma coisa eu sei: que a gente vai junto e servir ao Senhor Todo-Poderoso. Sabe por quê, irmãos? As angústias vêm no nosso coração e a gente sente medo. Só que o Senhor, Ele está declarando hoje sobre o seu futuro. Fique de pé. Pode cantar, meninas. Louve ao Senhor nessa noite. Louve ao Todo-Poderoso. Quem não te temerá? Não glorificará o teu nome. Justo e poderoso é. Teu nome será grande entre as nações. Nenhum
Aleluia. Queria te convidar a vir aqui à frente. Se você tem medo do seu futuro, eu queria orar, eu queria profetizar sobre o seu futuro. Eu queria declarar sobre a sua vida um futuro de paz, um futuro de prosperidade. Eu queria dizer para você que assim como Raabe, ela teve sucesso. Ela entrou na galeria da fé. Ela foi uma mulher marcada pelo Senhor. Assim pode ser a sua vida. Você está com medo do futuro? Você está com medo do que vai acontecer amanhã? Você está aqui cheio de ansiedade? Sai do seu lugar. Deixa eu orar por você. Eu gostaria de convidar o pastor Israel também para estar aqui à frente, orando juntamente comigo. O pastor Israel vai estar estendendo as mãos. Sai do seu lugar. O futuro pertence ao Senhor, querido. Aquilo que o Senhor tem para você é para você. Aquilo que o Senhor escreveu para sua história é para a sua história. Agora, Satanás não tem mais poder sobre a sua mente. Ele não pode te aprisionar. Ele não pode dizer as mentiras dele. Você tem que se levantar em fé e dizer: Senhor, o meu futuro pertence ao Senhor. Pai, aleluia. Tu és um Deus zeloso e cuida de nós, ó Deus. Cuida do teu povo nesta noite. Desses homens e mulheres, ó Deus, que saíram dos seus lugares. Ó Deus, porque precisam do Senhor. E continuar, ó Deus, acreditando que o futuro deles está nas tuas mãos. Que o futuro, Senhor, mesmo que seja, Senhor, ainda assim nós vemos, nós cremos que o Senhor fará o melhor para nós. O Senhor tem as nossas vidas. O Senhor tem nas tuas mãos o nome escrito, Senhor. O nosso nome escrito. Por isso Deus vai tirando toda a ansiedade, toda a depressão, todo o medo, Senhor. Todas as mentiras de Satanás vai sendo quebradas agora, jogadas por terra, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que as palavras do céu entrem. Que as palavras do céu tomem o coração dos teus filhos, das tuas filhas amadas, ó Deus. Ah, Jesus, não temos o que temer, porque o Senhor já esteve no nosso futuro. Nós cremos em Ti, ó Deus. Cremos no sangue do Cordeiro, passado nos umbrais da nossa casa. Que nós, Senhor, teremos um futuro lindo no Senhor. Declaramos sobre famílias, ó Deus, sobre vidas, sobre ministérios, sobre células, sobre pessoas aqui com o coração quebrantado. Medo! Nós te damos uma ordem. Sai em nome de Jesus. Nós não te aceitamos aqui. Depressão, ansiedade, sai em nome de Jesus. Aqui estão, Senhor, os teus filhos. Aqui estão, Senhor, os amados que acreditam no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, queridos, vá na sua vida. E que abençoe o seu futuro. E que abençoe sua casa. E abençoe seus filhos. E a sua geração. Em nome de Jesus. Até o fim. Até o fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.